Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Que Deus abençoe a todos. Todos sejam abençoados, benditos do Senhor, benditos do Altíssimo. Mas para isso, cada um tem que tomar a sua atitude de fé, cada um tem que manifestar a sua própria fé. Então, para que as pessoas possam ser uma bênção, elas têm que manifestar, esboçar a própria fé. E isso nós vemos de imediato na história do cego de nascença. A Bíblia relata muitos milagres, extraordinários milagres. Mas o milagre do cego de nascença foi um milagre assim todo especial, porque se você ler a Bíblia, lá em João capítulo 9, você vai verificar que o texto inteiro, o capítulo inteiro fala sobre o cego. O próprio texto sagrado diz que desde o início do mundo nunca se havia visto um cego de nascença enxergar. Quer dizer, era uma coisa completamente impossível. Mas ele enxergou. Você sabe da história. Aliás, nós vamos recapitular a história com imagens da história de Jesus, da vida de Jesus, que vai mostrar claramente como é que aconteceu esse milagre da cura do cego. Por favor, vamos rodar as imagens. Tome. É pão. Obrigado, senhor. O que houve para ficar cego? Nasci assim. Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Quem é o senhor? Seu nome é Jesus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vá se lavar no tanque de Siloé. Mestre, o tanque fica longe. Acho que sozinho não consegue. Consigo. Não se preocupe. Então, você pode observar que Jesus fez lodo com a sua saliva, untou a vista desse rapaz, cego de nascença, mas não o curou. Não o curou.
A saliva de Jesus já era suficiente para fazer o milagre, mas não fez. Foi preciso algo mais. E Jesus ensinou o poder da fé. Às vezes a pessoa tem fé, normalmente ela tem fé, mas ter a fé e ver os seus frutos, para que a pessoa possa ver os seus frutos, a sua fé tem que ser manifestada, tem que ser obrada, tem que ser trabalhada, tem que se manifestar essa fé. E a manifestação da fé exige o sacrifício. E nisto está o poder da fé. Jesus não facilitou a vida desse rapaz naquele momento. Ele simplesmente sujou a vista dele com lodo, que havia feito com a saliva, e o mandou no tanque de Siloé. O tanque de Siloé é um tanque que fica lá nas profundezas do vale. É dificílimo o acesso. É de muito difícil acesso, porque fica no fundo do vale. E além, quando você chega lá no fundo do vale, você ainda tem que descer 20 e poucos degraus de uma escada para você chegar no tanque. Quer dizer, o Senhor Jesus poderia, se ele quisesse facilitar a vida do rapaz, ele poderia falar assim: ô Pedro, ô João, vão lá embaixo, pega a água do tanque e lave a vista do céu, porque ele não dá para ele ir lá embaixo. Mas Jesus não fez isso. Veja que Jesus tampouco o mandou se lavar no tanque mais próximo, o tanque de Betesda, por exemplo. Jesus não mandou ele ir no tanque mais próximo. Jesus não pegou também uma água qualquer para lavar a vista dele. Não. O Senhor Jesus, depois que sujou a vista dele, ele deu uma ordem: vá no tanque de Siloé e lava-te. O cego simplesmente obedeceu. Jesus tinha que fazer isso. Por que ele tinha que fazer isso? Porque o cego não tinha fé para ser curado. Foi necessário Jesus esboçar a fé, fazer nascer a fé dentro dele. Porque foi quando ele, Jesus, se curvou, fez lodo com a sua saliva e untou a vista dele. Que significa dizer o seguinte, que Jesus ajudou o cego a despertar a sua fé, mas não tomou atitude que somente o cego poderia tomar. Porque após tê-lo sujado com o lodo, Jesus o mandou sacrificar, fazer o sacrifício. Vai lá no tanque de Siloé. Vai no tanque de Siloé. E a verdade, minha amiga, meu amigo, que aquele cego que não tinha qualquer fé, porque ele não tinha esboçado nenhuma fé, já que ele não havia pedido nada a Jesus, como foi o caso do cego Bartimeu, que clamou Jesus. Esse cego não. Esse cego de nascença ficou calado. Não falou nada, não pediu nada, porque ele não via nada e tampouco sabia de quem era Jesus. Então ele não tinha fé para ser curado. Mas Jesus, com a saliva, fez lodo, sujou a vista dele e falou: vai lá no tanque de Siloé. Se o cego dissesse assim: ah, Senhor, é muito longe esse tanque, e é difícil o acesso, peça alguém para ir por mim, então ele não seria curado. Mas imediatamente após a ordem de Jesus,
Porque ele estava obedecendo a voz de alguém que ele nem conhecia. Ele não via falar de Jesus, não sabia quem era Jesus. Mas, quando Jesus falou com ele, vai lá no tanque de Siloé, então, aquele cego teve coragem, que foi movida pela fé, a fé que nasceu nele naquele momento, lhe deu coragem para obedecer a palavra de Jesus, que foi o sacrifício. Então você verifica, nós verificamos, nós conferimos que a fé anda em paralelo, aliada com o sacrifício. Às vezes você tem fé, eu tenho fé, nós temos fé, mas nós não conseguimos alcançar aquilo que nós gostaríamos. Por quê? Porque falta o sacrifício. Falta a ação do sacrifício. Porque é o sacrifício que a gente toma, que a gente faz, que vai mostrar, provar a nossa fé. Se não houver sacrifício, não há prova de fé. A fé não é sustentada. Então, a fé exige o sacrifício. A fé dá a coragem para a pessoa sacrificar, mas a pessoa tem que sacrificar. Não basta ter coragem, tem que agir essa coragem. E foi isso que aconteceu com esse cego. Vamos continuar as imagens, com as imagens da novela de Jesus. É interessante ver esse capítulo, depois você lê capítulo 9 de João. João capítulo 9, você vai ver a história desse cego de nascença, porque, conforme diz o texto, nunca se viu, desde que o mundo é mundo, desde da criação, de um cego de nascença ter sido curado milagrosamente. Vamos assistir. Desculpa, senhor. Não está indo para o tanque de Siloé? Deixe-me ajudá-lo. Obrigado. Pois eu preciso fazer isso sozinho. Estou vendo você. Estou vendo tudo. Estou vendo tudo.
Você vê, então, minha amiga e meu amigo, que a cura do cego de nascença, que é alguma coisa assim incrivelmente maravilhosa, poderosa, se deu porque Jesus provocou a fé nele, despertou a fé do cego, quando o mandou se lavar no tanque de Siloé, quando ele fez aquele sacrifício de sair de onde estava e chegar até o tanque de Siloé. É certo que o cego não estava num lugar perto do tanque de Siloé, muito longe, porque lá no tanque de Siloé não era lugar de multidão que poderia ajudá-lo com esmolas, não. Ele estava num lugar onde havia multidão. E para chegar no tanque de Siloé, ele teve que sacrificar. Então, esse sacrifício dele, que Jesus mandou fazer, foi que despertou a fé, foi que trouxe à luz a vida dele. E não só a cura da sua visão, mas também o seu futuro, todo o seu futuro foi projetado a partir da visão que ele teve. Ele não precisou mais ser cego, ele não precisou mais pedir esmola, ele não precisou mais de ajuda de ninguém, ele poderia trabalhar por si próprio. Então, amiga e amigo, eu aprendo nesse texto que não há milagre se não houver a manifestação da fé sacrificial. Então, muitas pessoas criticam os sacrifícios na Igreja Universal do Reino de Deus, porque não conhecem, porque não sabem dos segredos, dos mistérios da fé. Então, a água que abençoamos, o óleo ungido, os elementos bíblicos, todos eles, inclusive os símbolos bíblicos, são para despertar a nossa fé. Despertar a nossa fé. E Jesus usou a saliva, fez lodo para despertar a fé desse rapaz, quando disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé. Quer dizer, Jesus deu uma obrigação para ele. Jesus deu um trabalho para ele, trabalho de casa para ele. E esse trabalho de casa lhe rendeu a sua cura. O milagre que você quer, minha amiga e meu amigo, só depende de você. Deus te dá a fé, mas é você que tem que agir essa fé. Jesus deu a fé para ele e ele teve coragem para sacrificar e voltou enxergando. Graças a Deus. Nós vamos ver justamente agora o testemunho de uma professora, psicóloga, ela que cria nas notícias falsas, nos fake news, justamente por causa dessas coisas. Porque as pessoas dizem assim, a Igreja Universal tira dos pobres, arranca dos pobres para ficar rica. Mas os pobres, quando vêm na Igreja Universal, o que eles têm? Tem nada. A gente rouba, assim, a gente rouba a miséria espiritual, a gente rouba as doenças, a gente rouba os espíritos imundos, a depressão, a gente rouba tudo que a pessoa não tem na vida que não presta. Mas tudo na base do sacrifício. Então, os milagres que acontecem na Igreja Universal do Reino de Deus só acontecem na base do sacrifício. Se a pessoa não fizer o sacrifício, vai ficar chupando o dedo. Mas se sacrificar, vai ver o poder de Deus. Vamos assistir esse belíssimo testemunho e voltamos já já. Olá, meu nome é Aline Monteiro, sou psicóloga clínica e professora universitária no curso de Psicologia e Medicina. Eu sempre escutei desde pequena, é mal da Universal. Diversas fake news, principalmente por eu ter nascido, a infância, adolescência, em uma outra igreja, outra denominação. E eles falavam que a Igreja Universal seria uma seita,
um lugar de pessoas com nível intelectual baixo, com nível social baixo, um lugar que realmente tinha uma influência maior mentalmente na vida das pessoas, induzindo a tirar o dinheiro. O Bispo Macedo, de que ele seria uma pessoa realmente que treinava os seus pastores para que pudesse influenciar melhor as pessoas. Quando eu ouvi as notícias falando mal da Igreja Universal, falando mal do bispo, eu sempre ficava pensando como que as pessoas conseguem ser tão manipuladas e influenciadas dessa maneira, a ponto de chegar e o que eu ouvia falar que as pessoas tinham que entregar tudo financeiramente. Apesar da graduação em psicologia, mestrado, agora atualmente no doutorado em ciências da saúde na Faculdade de Medicina, mesmo me considerando com conhecimento, hoje eu sei que o quanto eu era ignorante frente a todas essas notícias. Apesar de frequentar uma outra denominação, eu sempre tinha um vazio que nada preenchia. Quanto maior o vazio, mais eu estudava, mais eu focava na minha vida profissional e mais sucesso eu ia tendo. Só que o vazio permanecia. Eu era uma pessoa muito irritada, nervosa, impaciente, intolerante. A minha família às vezes pisava em ovos para falar comigo. E essas alterações de humor, vocês sabem que não é fácil. A tristeza, ela permanecia, só que as dores incomodavam muito. Porque eu tomava todos esses medicamentos, antidepressivo, ansiolítico, remédio para dormir, analgésico e relaxante muscular. Eu malhava muito para a dor aliviar, só que não funcionava. Eu sempre procurava os melhores e eles sempre falavam assim: Aline, você como psicóloga, você sabe todos os sintomas. Eu sabia sim de todos os transtornos, de todas as consequências. Mesmo mudando os psiquiatras, eles modificando a medicação, não funcionava. Cheguei em casa, tive essa crise e ajoelhei e pedi para Deus: meu Deus, muda a minha vida ou me leva, porque me matar eu não tenho coragem, porque eu sei que eu vou para o inferno, mas muda, desse jeito eu não quero continuar. E onde eu sentei na cama, liguei a TV, fui mudando os canais e apareceu no canal que eu sempre passava. Quando eu via que era Igreja Universal, eu passava, por causa de todo aquele preconceito, de toda aquela ideia equivocada que eu tinha da Igreja Universal. Parou e lá estava falando: se você não aguenta mais, venha. E aí eu olhei e falei: meu Deus, será que é um sinal? Eu não tinha nada a perder. Eu falei: olha, eu vou lá. Quando eu cheguei, passando 2 dias, eu cheguei na Igreja Universal, eu vim até no horário da tarde. Sentei bem no fundo, olhando para os lados e falando: gente, eu estou aqui, um lugar que eu critiquei tanto. Nesse dia, o pastor: veio a todos vocês aqui que estão com dores, tristeza, com depressão. E eu fui e fiz uma oração forte. Aquele dia foi diferente. Aquele dia eu não tomei o remédio para dormir. Aí eu já achei diferente. No outro dia eu estava aqui de novo. E onde eu vi que eu estava extremamente errada em pensar que era um lugar de manipulação e até uma hipnose para as pessoas. Quando o pastor falava que eu tinha que seguir a Bíblia, que a palavra de Deus ia me direcionar, ia falar tudo que eu tinha que fazer e que se eu praticasse, eu ia ter o que era mais valioso, que aí eu fiquei com muita sede, que era o mais valioso, que era o Espírito Santo. E eu falei: eu quero esse Espírito Santo para mim, para eu permanecer. Se for para minha vida mudar e não apenas ser curada, eu vou atrás. E meditando, estudando, e fui aprendendo, e o principal, fui praticando
a palavra de Deus, fazendo jejum, oração, participando das vigílias. Eu recebi o Espírito Santo numa quarta-feira à noite. O bispo sempre falava para as pessoas que não têm o Espírito Santo, vem aqui na frente. Eu sempre estava lá, mas não demorou muito, porque eu precisava receber o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, é como se encaixasse, é como se substituísse o que tem dentro de mim. E realmente eu me senti completa, uma paz. Não teve choradeira, porque eu tinha aprendido que quando a pessoa tinha o Espírito Santo, e aquele choro, aquela emoção, não teve isso. Depois daquele dia, aí eu vi o quanto eu nunca fui feliz. Hoje eu sou realizada, hoje os meus pensamentos são direcionados para as coisas de Deus, realmente. Tudo que eu faço, eu primeiro consulto o meu Deus. O Espírito Santo, Ele me guia, Ele me exorta, Ele me chama a minha atenção quando eu preciso. Ele está em primeiro lugar em tudo na minha vida. Eu dependo dEle para tudo. Eu fui muito prejudicada pelo fake news, pelas desinformações, pela minha ignorância de não ter ido e verificar. Porque se eu tivesse chegado alguns anos atrás, eu tenho certeza que eu estaria muito diferente. Eu fico constrangida, envergonhada de achar que eu sabia alguma coisa e ter acreditado nessas notícias, ter acreditado nos fake news que me pediram de ter um encontro real com Deus que eu tive através da Igreja Universal. Eu quero pedir muitas desculpas e agradecer ao bispo, agradecer pelos ensinamentos, os programas que eu assisto, as mensagens, agradecer por essa escola. Eu desafio você que, assim como eu, não acreditava de que a Igreja Universal poderia ajudar alguém, que acreditou em tantas notícias falsas, venha. Eu desafio você a conferir se é verdade ou não. Hoje eu sou prova viva do Deus vivo, que hoje Ele está dentro de mim e modificou e transformou a minha vida. A paz que eu tenho é impagável. Minha vida era sem explicação, nem eu mesmo entendia. Quando algo acontecia, ó meu coração, que não sabia. Para muitos eu não tinha solução, para mim só um milagre, e o milagre aconteceu enfim. Jesus me deu a mão, sorriu pra mim, pois o meu futuro agora eu sei, estava nas mãos do meu rei. Ele nunca me deixou, minha vida transformou.
Deus eu não tinha solução. Para mim só um milagre, e o milagre aconteceu enfim. Jesus me deu a mão, sorriu pra mim, pois o meu futuro agora eu sei, estava nas mãos do meu rei. Ele nunca me deixou, minha vida transformou. Pois agora sou feliz, não mais vivo em solidão. Jesus Cristo me salvou e me deu o seu perdão. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus. Meu nome é Fabiana, eu tenho 35 anos e aos 18 anos eu comecei a conhecer as festas, no modo geral, e vivi um mundo de ilusão, né? Porque assim, as festas, elas mostram apenas o lado bom, o lado ruim não mostra, ninguém vê. Nessa época eu não ficava nem na minha casa, eu ficava na rua, acho que de quinta a domingo. Muitas vezes eu começava antes da quinta-feira, eu gastava tudo que eu tinha e o que eu não tinha. As consequências disso tudo é que eu acabei ficando doente, eu não me cuidava, eu só queria saber de noitada, de diversão, e eu acabei adquirindo um câncer no colo do útero, que eu precisei fazer tratamento, que também não resolvia. Eu cheguei a ter depressão, me afastei do trabalho. Eu vejo o quanto que eu fui uma péssima mãe, quanto que eu fui uma péssima esposa, uma péssima amiga, uma péssima filha. Eu não tinha relação nenhuma com Deus. Eu sabia que Ele existia, eu sabia que de algum momento, até aquele dia, Ele ainda tinha me guardado, mas eu não fazia uma oração, eu não conversava com Deus. Eu sabia que Ele estava ali, eu sabia que Ele existia, mas ao mesmo tempo eu não buscava Ele. E foi um certo dia em que eu não aguentei mais, em que eu comecei a ouvir o programa da rádio. O Bispo Macedo estava falando que todos os nossos problemas tinham uma solução, mas que a gente estava procurando no lugar errado e da maneira errada. E eu comecei a ouvir, e eu comecei a meditar, pensar em tudo que ele estava falando. Realmente, eu estava buscando muito, mas em outros lugares e de maneira errada. E tudo que ele falou veio de encontro à minha vida. Na minha cabeça não tinha mais nada que eu perder, porque eu achava que eu já tinha perdido tudo. Mas não, eu não tinha perdido a minha vida ainda, que era o principal. Nessa pregação, eu lembro que ao final dela, o bispo fez uma oração. E ele pediu pra gente ser muito sincero pra Deus. E eu fui muito sincera. Eu não tinha nada pra dar pra Deus. Eu falei pra Deus, Deus, eu não tenho nada pra te dar. Eu não sei nem o que vai ser de mim. Se eu morrer, eu não sei quem vai cuidar do meu filho. Mas eu quero mudar. Eu falei
isso para Deus. Eu falei, quero mudar, não quero mais ser assim. Eu lembro que eu pedi perdão para Deus. E eu falei, eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais viver nessa sujeira. Porque eu me senti suja. Eu me senti ali a pior pessoa do mundo. E eu falei, eu não quero mais isso. Eu quero ajuda. E ali eu decidi que eu queria mudar. Eu não sabia como eu ia fazer, mas eu decidi que eu queria mudar. Eu creio que aquilo foi para mim. Aquilo que o bispo estava falando. Eu não sei quantas pessoas estavam ouvindo, mas aquilo foi para mim. No dia seguinte, eu procurei a igreja e eu pedi para me batizar. E foi onde eu comecei uma nova vida. Porque no dia anterior da pregação, ali eu decretei que eu ia dar um fim na vida antiga. E ali naquele dia em que eu entreguei a minha vida naquela piscininha de plástico, bem pequenininha, é onde começou uma nova vida. É onde começou a vida de verdade, porque eu não tinha vida. Assim, hoje eu olho para trás e eu vejo quanto que foi difícil, não foi fácil. Porque ali eu tomei uma decisão, mas a minha vida não tinha mudado lá fora. Os problemas continuavam os mesmos, mas dentro de mim algo mudou. Eu tive forças para começar a orar, para começar a falar com Deus. Eu comecei a frequentar as principais reuniões. As drogas, para mim, só de eu olhar já me dava náusea. Mas não foi do dia para a noite. Eu lutei todos os dias. Todos os dias eu falava, meu Deus, eu não quero mais essa vida. E nas pregações eu ouvi falar do Espírito Santo. Nasci de Deus, conhecer a Deus, não de ouvir falar. Porque a gente ouve muito na igreja, nas pregações, que o Espírito Santo traz paz, traz alegria, ele te transforma. E eu lembro que o pastor estava fazendo uma pregação e falando, você que não tem o Espírito Santo, você que quer conhecer a Deus, vem aqui no altar. E ele começou a falar e eu não estava nem ouvindo o que ele estava falando. Eu já estava longe dali, minha mente já estava falando com Deus. Eu falei, olha meu Deus, tudo que eu vivi até aqui foi apenas ilusão. Eu vivi momentos, mas eu não quero mais isso para mim. Eu quero que o Senhor pegue a minha vida. Eu não quero mais ela. Eu quero que o Senhor entre dentro de mim e faz o que ninguém pode. Eu quero te conhecer. Não importa o preço que eu tiver de pagar. Não importa o que eu tiver de dar, o que eu tiver de entregar. Eu não tenho mais nada. Eu não tinha saúde. Eu estou bem, o Senhor me curou. Eu não tinha paz para dormir. Hoje eu durmo. Mas eu não quero só isso. Eu quero ter uma experiência. Eu quero saber quem o Senhor é. E naquele momento, assim, o silêncio tomou conta. Mas dentro de mim veio uma paz, uma alegria. Eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. Eu não parecia que eu estava na igreja. Eu vi Deus. Ele entrou dentro de mim. Eu senti uma alegria que o carnaval nunca me deu. A paz que eu tenho dentro de mim. Nada paga. Nada. Nem o amor de um filho, de um marido, ninguém. A pessoa que eu me transformei ali naquele dia mudou toda a minha vida. É uma alegria que não passa. Você vai dormir, você tá bem. Você acorda, você tá bem. As coisas acontecem ao seu redor. Deus, ele vai te guiar, ele vai te controlar, ele vai te falar, olha, isso é certo, isso não é. Eu não preciso mais beber, eu não preciso mais usar droga. Eu não preciso ir para um bloco. Não preciso colocar uma roupa indecente. Nada disso, mas faz parte de mim. Deus, ele mudou o meu interior. Não é o físico, o externo, é uma consequência. A alegria que ele traz, a paz, até nos momentos ruins, principalmente neles. É uma alegria que não vai embora. É uma paz dentro da nossa alma. Não é a paz do silêncio, do ambiente, é uma paz dentro da pessoa, não vai embora. Ele está ali, ele fala para você, principalmente nos momentos mais difíceis, tá tudo certo, vai dar certo, eu tô aí, eu vou te ajudar. O Espírito Santo, ele organizou minha vida por completo. Hoje eu não preciso mais de nada do que eu tinha no meu passado, que eu vivia. Ele tem me ensinado cada dia mais a ser mãe, a estar presente com os meus filhos, a cuidar deles, a ter os momentos de mãe, a brincar. Eu não tenho mais problema no meu casamento.
eu sou muito feliz, graças a Deus. E eu não vivo de aparência para as pessoas verem. O que eu vivo dentro da minha casa, eu vivo na rua. Hoje eu cuido do meu marido, eu cuido da minha casa, eu cuido do meu lar. Hoje eu aprendi a ser uma esposa, a cuidar da minha casa, cuidar das coisas do meu marido. Tudo isso o Espírito Santo vem me ensinando cada dia muito mais. Eu aprendi na Igreja Universal a usar a minha fé em todos os sentidos. A ser aquela mulher que a Bíblia ensina. E foi isso que a Igreja Universal me ensinou. Ela me ensinou que eu posso muito mais, se o Espírito Santo estiver no controle. Por que muitas orações não são respondidas? Qual a razão de muitos clamarem e não serem ouvidos? Essas são as constantes perguntas de muitos que oram tanto e recebem pouco ou quase nada. Você descobrirá a resposta com base na Palavra de Deus nesta quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente. E também irá aprender o segredo das orações que são ouvidas e atendidas. Às 10 horas, 15 horas e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. Meu nome é Josimeire Bezerra, tenho 50 anos e sou empresária. Eu tinha uma vida fracassada, eu tinha uma vida de tristeza, assim, qualquer coisa eu estava chorando, por coisinhas pequenas eu chorava. Eu tive uma infância muito difícil, passei por muita dificuldade. Eu aos 13 anos eu tive que trabalhar, porque minha mãe não tinha condições de me dar as coisas, né, que eu precisava. E a gente tinha uma vida difícil, somos em 5 irmãos. Então, eu tive um relacionamento aos 16 anos. Fiquei noiva e aí, quando estava perto do casamento, aí foi quando eu descobri uma traição. E ali eu perdi o chão, tive depressão. Foi assim, eu ficava muito no canto, como eu só chorava, eu ficava muito no canto, eu não falava com ninguém, tudo que se passava comigo eu não contava para ninguém. Eu deixava guardada dentro de mim e aquela amargura que eu ficava por dentro. E o médico constatou que eu tinha depressão, ele me passou um remédio para mim tomar, mas eu tomava aquele remédio como se eu estivesse tomando um copo d'água. Era assim que eu tomava, mas eu não sentia nada, nenhuma melhora, nada eu sentia. Tentei 2 vezes tirar minha vida. Uma foi à base de remédio. Tomei uma cartela inteira de remédio e ali eu passei mal, fui para o hospital. E a outra vez foi eu tentar me jogar do viaduto. Veio os pensamentos, se joga, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, só que chegou bem na hora mesmo que eu ia pular, eu não tive coragem. Ouvia vozes, via vultos, vinha aquele pensamento de tirar a vida, porque a sua vida era de tristeza, era de fracasso, não tinha o que fazer. O melhor que eu tinha que fazer era tirar minha vida. Esses eram os pensamentos que eu tinha. Que aí eu vi que ali eu precisava de ajuda. Eu estava na minha casa, chorando, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu estava lavando louça. E eu mudei de canal e aí caiu na programação da Igreja Universal. Ali, e o homem que estava ali falando, o homem de Deus, ele fez um convite para mim, que se eu fosse até a igreja, a minha vida mudaria. No começo eu fiquei com uma dúvida, eu ainda resisti, mais uma semana vindo à programação. Só que eu falei assim, eu vou, mas se a minha vida não mudar como ele está falando, eu vou lá nessa rádio aí, nessa televisão aí, vou falar que o que ele está falando é mentira. E eu cheguei numa segunda-feira, sentei no fundo da igreja, eu senti uma leveza, mesmo ali indo ali na desconfiança, mas quando eu voltei para minha casa, eu senti uma paz assim que fazia muitos anos que eu não sentia aquela paz. Eu não tomei o remédio, para mim ver se o que ele falou era verdade mesmo. Voltei, comecei a ouvir o que ele estava falando. Comecei segunda, quarta, sexta e aos domingos.
Porque através daquelas reuniões que eu estava participando, através daquelas palavras, eu fui alimentando a minha alma e eu fui conseguindo ter paz. Eu fui vendo que aquela amargura já estava saindo aos poucos. Eu entendi o que era o Espírito Santo. Então aí nasceu esse desejo de conhecer o Espírito Santo. Foi aonde eu comecei a buscar. Mas buscar como se a gente busca um tesouro escondido. Foi extraordinário. Foi um dia inesquecível. Quando o Espírito Santo veio, ele simplesmente falou assim: eu estou com você. O Espírito Santo hoje na minha vida, ele é tudo. Eu não faço nada sem antes falar com ele. Hoje eu tenho uma vida assim completamente transformada. Uma pessoa que não conseguia emprego, hoje eu sou uma empresária, hoje eu dou emprego, eu tenho meu carro, tenho minha casa, tenho os meus filhos, eu tenho assim, tudo que eu preciso, o Espírito Santo me deu. A paz, que é o principal de tudo. Hoje eu consigo me relacionar tranquila, hoje eu não tenho problemas, ficar assim com traumas de alguém nem nada. Me relaciono bem com as pessoas. Se não fosse a TV, eu nem estaria aqui mais, porque eu ia tirar minha vida. A programação da TV é importante para isso, para que a gente possa alcançar essas pessoas que estão precisando, que estão necessitando, como eu um dia necessitei. Eu devo e agradeço a essa programação da TV, que foi através dela que eu conheci a paz que eu tenho hoje, eu conheci o Espírito Santo. Então, se não tivesse essa programação, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu sou uma pessoa assim feliz, que nem eu falei, o Espírito Santo para mim é tudo. Hoje eu tenho a minha empresa, tenho minha casa, tenho meu carro, mas nada disso é mais importante para mim do que o Espírito Santo. Ele é a base de tudo na minha vida, é o Espírito Santo. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Vamos fazer a oração. A oração é a comunicação direta, pessoal, de cada um de nós com Deus. Aproxime-se do seu televisor e vamos unir a fé em o nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Senhor Jesus, iniciamos mais uma semana que para muitos será maravilhosa, porque o Senhor lhes concedeu a tua direção, a tua presença, a tua força, a tua bênção, pois eles priorizaram ao Senhor e buscaram neste domingo que passou, na tua palavra, a direção, a força que só o Senhor pode nos proporcionar. Mas agora, nós unimos a fé com milhares de pessoas, desde o Templo de Salomão, para pedir em favor deste homem, desta mulher que não tem direção, não tem luz, está como aquele cego de nascimento.
que não consegue ver a saída para os seus problemas de família, problemas econômicos, problemas sentimentais, espirituais, mas eles têm fé, creem em Ti e agora invocam o Teu nome, o nome do Deus vivo. Fale, amigo, amiga, Jesus. E toda dor, toda opressão, todo pensamento de morte, a dor, a infecção, o vírus, a bactéria, o mal que seja, que esteja destruindo a saúde, o casamento, a família, amarrando a vida econômica desta pessoa, seja repreendido agora, pois no Teu nome, Senhor Jesus, há poder para curar o doente desenganado, para prosperar o pobre, libertar o depressivo, o viciado, unir o casal que está separado e trazer a paz para este lar, para que o mesmo seja um pedacinho do céu. Meu amigo, coloque a mão sobre o seu peito, fale agora da sua dor, da sua tristeza, da sua preocupação e diga: pela palavra de Deus, todo mal saia do meu corpo, do meu lar e dos meus caminhos. Meu Pai, consagra esta água como um ponto de contato para despertar a fé. Assim como aquele cego, ele foi enviado ao tanque para se lavar. Quando esta pessoa usa esta água, obedecendo à fé, que exige o sacrifício, a renúncia, a humildade, então que aconteça uma transformação e haja paz, segurança e disposição para te buscar e te servir a partir de agora. Beba, meu amigo. Você já não está só no hospital, em casa, no presídio, no trabalho, aonde quer que você esteja. Deus está aí. E por meio desta água consagrada, você agora tem uma experiência com o poder do Espírito Santo. Receba a paz do Espírito Santo. Sim, lance sobre ele todas as suas ansiedades, preocupações, necessidades. E agradeça, só agradeça. Já não peça, porque agora o Espírito Santo lhe abraça forte, pois ele marcou um encontro com você. Por meio desta oração, enxugue as lágrimas dos que choram, traga alegria aos tristes, a saúde aos doentes. Faz, meu Deus, acontecer um milagre. Dá um sinal para esta pessoa de que ele não está só, para que ele venha se entregar 100% no teu altar ainda nesta semana e te conhecer por meio da meditação, da leitura da tua palavra que é vida. Em tuas mãos eu entrego a todos. Peço, meu Deus, por todos os proclamadores do telhado, que todos os meses fazem a sua doação, possível este programa ir ao ar, por meio da sua doação, este programa de rádio, de televisão, chega a lugares que ainda não temos a igreja aberta, pessoas impossibilitadas de irem à igreja, estão tendo agora acesso à tua palavra e ao teu poder por meio dos casos verídicos aqui exibidos, porque os proclamadores fazem a sua doação, sejam abençoados economicamente e que eles sempre tenham o suficiente para si, para os seus e para patrocinar a tua obra. É o que nós determinamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Ele ouviu, Ele respondeu a nossa oração. Assim como aquele cego teve a sua oportunidade, você está tendo a sua. Obedeça a palavra de Deus e você vai ver o que você nunca viu. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
Você sabe quem é Deus? Para a maioria das pessoas, Deus é um ser superior que está sempre à disposição de todos a qualquer momento. Mas a maior parte das pessoas não procura saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, como diz as Escrituras Sagradas. Alguns buscam, mas de forma religiosa, e acabam confundidas, frustradas e descrentes. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Não foi à toa que Deus criou o ser humano parecido com ele, mas assim o fez para que houvesse amizade. Pois não é assim também conosco quando encontramos alguém com quem nos identificamos? Muitas pessoas não se interessam por Deus e quando acontece um problema, logo pensam: Deus não existe. Você gostaria de conhecer a Deus e descobrir a maravilhosa riqueza de encontrar seu Criador? Isso vai acontecer neste domingo, na Vigília do Espírito Santo. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Você precisa de uma direção. Você precisa tomar uma decisão importante e você não sabe o que fazer neste momento tão delicado da sua vida. Diante da perda de um ente querido prematuramente, nesta pandemia, em um acidente, para uma doença ou Covid-19, você que perdeu clientes, perdeu o trabalho, o amor da sua vida, e você está se perguntando: meu Deus, o que eu tenho que fazer? Aonde eu devo ir? A quem eu devo ouvir? O Senhor Jesus disse assim no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Veja, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em outras palavras, quem não segue ao Senhor Jesus anda em trevas, ou tenta andar, mas não sai do lugar. E quando sai, se machuca e machuca quem está ao seu redor, porque não consegue ver um palmo à sua frente. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, na Vigília do Espírito Santo, nós vamos realizar o domingo do Haja Luz. A Bíblia afirma que ao pôr do sol levavam ao Senhor Jesus pessoas paralíticas, cegas, surdas, mudas, endemoniadas, e com a palavra Ele as curava, Ele as libertava. Você é o nosso convidado a participar então deste domingo, às 18 horas aqui no Templo de Salomão, para receber a luz, que é muito mais que o milagre, a cura, a libertação. O Espírito Santo, Jesus falou: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, referindo-se ele ao Espírito Santo. Meu amigo, quando você recebe o Espírito da palavra de Deus, você deixa de andar ansioso, indefinido, com medo. Você deixa de andar neste mundo perdido, você passa a ter direção. Você sabe aonde está e aonde Deus quer que você esteja. E você passa a ser feliz de verdade. Por isso, não meça esforços para estar conosco neste domingo, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, na Vigília do Espírito Santo. Chegue cedo e não esqueça, Deus começará a parte dele quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.